Santo Inácio também dê a sua proteção como intercessor junto de Deus para a caminhada da nossa igreja. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, justo, humilde e bom de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então tá. Então, uma alegria vê-los aí. A Miriam está conosco. A Raquel também que tem nos acompanhado. Né? A Madalena também, que está aqui também sempre conosco. A Marivone já tradicional. A Bernadette entrando agora. Deus seja louvado. Bem, para todos vocês, tá? Que estão aqui, nós vamos hoje ter o nosso último encontro sobre o Evangelho de João. Vocês tiveram uma coragem de percorrer, a partir da vossa vontade, com seus amigos, um percurso dos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, né? E hoje, com esse último encontro, a gente termina esse ciclo. O que significa terminar o ciclo? O Nilson falou assim: eu estou feliz de um lado e triste do outro, que vai acabar os nossos encontros. Não. Vocês, eu tenho certeza, vocês estão criaram e devem manter esse laço de amizade e de compromisso entre vocês, isso é muito bom. E novos estudos e novas etapas vocês podem e devem percorrer, tá? Quando nós estudamos os evangelhos, e aqui vai para essa aula que é uma aula de conclusão, nós estamos falando que nós estudamos, na verdade, as primeiras comunidades primitivas, que se propuseram a serem seguidores de Cristo. Os 4 evangelhos são uma reflexão da comunidade a partir de Jesus. Isso é uma certeza. E isso é muito bom, por quê? Porque o evangelho, que tem a presença do Cristo, 100% homem, 100% Deus, também tem a presença da comunidade, a presença do homem, e essa resposta que o homem dá. Então é a partir dessa perspectiva que a gente hoje vai, nessa última aula, fazer então, vamos introduzir o nosso percurso na chamada segunda parte do texto joanino, do Evangelho de João, do 4º Evangelho, que é conhecido entre os exegetas, pelos estudiosos dos textos joaninos, do livro da glória, ou livro da glorificação, ou ainda o livro da exaltação, que significa a mesma coisa. Vocês não se esqueçam que nós temos, então, até agora 3 partes importantes que nós já percorremos. A primeira parte, o capítulo 1, o prólogo joanino, que é uma grande, ao mesmo tempo, uma apresentação e uma síntese do que a comunidade joanina está refletindo sobre Jesus e o compromisso seu de caminhada. Depois nós temos a primeira parte, que é do capítulo 2, começando com as bodas de Caná, até o capítulo 11 e 12, tá? Os sinais, é o chamado livro dos sinais, que nós aqui vimos, os 7 sinais. Nós vimos que os 7 sinais, eles representam o quê? Um apontamento para o seguimento de Jesus. Então, os 7 sinais representam aquilo que Jesus demonstra, revela, e a resposta do homem. Os sinais é para que seja dada resposta para o homem. E nós vimos que essas respostas, elas vêm sempre entre aquilo que é a realidade humana, aquilo que é fruto do pecado e fruto de uma caminhada distante de Deus, e aquilo que Jesus apresenta como sinal, a partir de uma resposta positiva do ser humano, aquele sinal que Jesus aponta
mostra uma nova realidade, mostra um novo mundo. Então, só para nós ficarmos em dois sinais que revelam e que nos falam muito. O quarto sinal, por exemplo, que é o milagre da partilha dos pães, nós vimos ali uma resposta entre a fome e o saciamento, a alimentação. O homem fica satisfeito do sentido da palavra, do sentido do pão material. Nós vimos isso. É a fome com a fartura. Segundo, o sétimo sinal, que nós vimos no encontro passado, a ressurreição de Lázaro. E aí fica bem claro. Ali nós temos os opostos, morte e vida. O homem muitas vezes se prende na morte. O quarto dia representa para a humanidade. Não tem mais o que fazer. A morte venceu. A morte se sobrepôs à vida. E Jesus mostra que não é assim. Então, os sinais, eles são, dentro de uma perspectiva da revelação evangélica, eles são verdades pregadas e mostradas por Jesus para o homem se fazer no engajamento. A partir do capítulo 12, que é uma conclusão dessa primeira parte, e que é já um grande anúncio da segunda parte do Evangelho, nós vamos perceber, nós já começamos a perceber isso lá na cura do cego de nascença, quando as respostas que o homem dá a esse convite de Jesus são respostas distintas. Na verdade, são duas respostas. Ou eu acredito em Jesus, eu acredito o que o sinal significa na minha vida, ou eu não acredito. Qual que é a atitude concreta daquele que acredita? Eu sigo a Jesus. Seguir Jesus significa ser comunidade. Ou então, eu não sigo Jesus. Qual que é a atitude concreta de quem não segue Jesus? Vou perseguir, prendê-lo e matá-lo. É o que nós vemos no contexto do final dos sinais e no capítulo 12. Aqui nós vamos entrar, o Evangelho de João tem vários temas que são sustentáculo e que são para a comunidade fundamentos. E que são os grandes fundamentos. Nós já vimos, então, que os sinais existem o convite para esse engajamento, como eu acabei de falar agora. Ser comunidade significa estar seguindo a Jesus. Esse seguir a Jesus implica em consequências. Quais são essas consequências? São várias. Quais são os compromissos advindos para o homem em seguir Jesus? São muitos. Aqui hoje, nesse encontro, eu vou destacar alguns deles. O primeiro que eu quero destacar para vocês, que eu vou falar agora e vou encerrar essa dimensão no final do nosso encontro, que é a dimensão da comunhão eucarística. Pegando a Bíblia de vocês, eu peço para que vocês abram no Evangelho de João, no capítulo 12. O capítulo 12, gente, é um capítulo muito interessante, porque ele é uma síntese dos sete sinais e ele é um anúncio do que vai acontecer dali para frente. Não se esqueçam, nós chegamos a um ponto em que a gente ou dá sim ou não. Não existe aquele que fica indiferente aos sinais de Jesus. Ou você dá uma resposta positiva ou você não dá. No capítulo 12, se vocês abrirem o texto, ele novamente aqui coloca, nós não verificamos isso nessa nossa sequência, mas João sempre tem como pano de fundo, vocês nunca se esqueçam, a comunidade joanina nasce entre os judeus e depois neles são incorporados os samaritanos e são incorporados ou entram, fazem parte dessa comunidade o povo pagão, os gregos, lá da Ásia Menor, já no final do primeiro século.
Então, a realidade dessa comunidade é uma comunidade diversa, uma comunidade feita de vários grupos, tá? Então, essa dimensão mostra a necessidade da comunidade joanina viver em comunidade. O que significa viver em comunidade? Significa viver todos juntos, a partir das suas histórias particulares e próprias, a partir das suas origens, a partir das suas diferenças, para que todos sejam iguais. Olha que coisa bonita, né? Por isso que a dimensão da comunhão eucarística é uma dimensão, e depois ela é uma ação sacramental da igreja, porque Cristo, ele nos convida para a vida em comunhão, que depois vai dar a dimensão toda para o sacramento da Eucaristia, da comunhão eucarística. Tá? No capítulo 12, então, nós temos, então, naquela perspectiva, a comunidade joanina, ela sempre olha, ela está olhando o Antigo Testamento para entender a realidade de Jesus numa nova perspectiva, mas não abandonando e não esquecendo do Antigo Testamento, porque estão ali judeus que acreditam e que professaram a fé no judaísmo. Mas agora, em Jesus, essa religião, ela abre novas perspectivas, ela abre o horizonte verdadeiro e de plena revelação de Deus. Nós vimos, então, que o livro do Gênesis está presente, o livro do Êxodo está presente. Se lembram quando nós vimos o quarto sinal da multiplicação dos pães? Que ali nós falamos do novo Êxodo, e que vocês refletiram semana passada, na missa, estão lembrados? O ano de Marcos, que é o ano B, nós temos 3 anos litúrgicos. A de Mateus, B de Marcos e C de Lucas. Mas no ano B, no tempo comum, a liturgia muitas vezes abre e deixa Marcos de lado e coloca os textos joaninos para dar um complemento à caminhada de Marcos. Então nós estamos vendo. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter o capítulo do Pão da Vida, que vai dar complemento para o quarto sinal do Evangelho de João. No capítulo 12, tudo isso estou falando por quê? Depois do último sinal, ressurreição de Lázaro, o que acontece? Acontece uma experiência pascal, tá? Uma experiência pascal. Está lá no capítulo 12. Eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, para vocês entenderem. Então, os judeus estão próximos à Páscoa. É uma Páscoa ainda que eles estão se recordando da Páscoa, quando eles saíram da escravidão no Egito e foram rumo à Terra Prometida, com todos os problemas que essa caminhada trouxe. O que a comunidade joanina está repetindo é o seguinte: o caminho de Jesus, que é o caminho da igreja, que é o caminho da comunidade, é o chamado novo êxodo. Então, antes de conhecer Jesus, conhecendo, a partir dos sinais, se engajando no seu projeto, na sua revelação, e sendo seguidor de Jesus, esse caminho significa um caminho do novo êxodo. E nós sabemos que o resultado final dessa caminhada vai ser a libertação. Nós vamos ver que libertação que é essa, que é a caminhada joanina, que a comunidade joanina busca e vai encontrar. Então está no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ele está aqui revendo um encontro com aquele que foi ressuscitado. O 7º sinal. Ofereceram-lhe aí um jantar. Olha aqui os elementos. Ofereceram a ele um jantar. Marta servia. Não se esqueçam que Marta, Maria e Lázaro representam a comunidade. Então aqui nós temos as 3 características da comunidade, ou como deve ser a comunidade. Marta servia, logo a comunidade tem que ser servidora. Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Lázaro representa os discípulos.
Estar à mesa significa eu faço parte da Igreja de Cristo. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de um nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Então, é uma comunidade servidora, é uma comunidade de discípulos, e é uma comunidade que glorifica e reconhece em Jesus a sua divindade. Não é maravilhoso isso? Então, qual que para a comunidade joanina é a tipificação de como eles devem ser? Eles vão buscar uma inspiração nos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Tá? Depois dessa experiência, que é uma experiência pré-ceia, que nos coloca numa experiência pré-eucarística, já com os elementos que devem estar presentes, tá? Nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós vimos no texto de João, muitas vezes, essa entrada acontecer. Só que agora, essa que será, na perspectiva joanina, a última entrada de Jesus em Jerusalém, será uma entrada messiânica. O que é uma entrada messiânica? É uma entrada de salvação. Então está lá no capítulo 12, versículo 12. Tá? É quando Jesus é proclamado Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Tá? Está no capítulo 12. E no final do capítulo 12, a partir do versículo 20, nós vamos ver então o anúncio daquilo que acontecerá com Jesus. É o primeiro anúncio, ou o grande anúncio, do seu sofrimento. Então, antes da comunidade conquistar a liberdade na terra prometida, nós teremos um Jesus que irá sofrer. Como o povo de Israel também sofreu na sua caminhada. Tá? Então aqui Jesus anuncia a sua glorificação que passará pela morte. E eu quero que vocês prestem atenção no capítulo 12, versículo 23. Quando Jesus fala assim: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Se vocês estão lembrados no primeiro sinal, o que lá nas bodas de Caná, o que Jesus fala para Maria? Minha hora ainda não chegou. E aqui ele fala, é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Tá? Glorificação significa cumprimento da missão, conquista da vida sobre a morte e libertação definitiva para que o projeto do Pai, o projeto de Deus, esteja presente na história da humanidade. Então, quando isso acontece, a glorificação de Deus se realiza. Isso que significa glorificação. Tá? Bem, esse é o belíssimo capítulo 12. E aí ele já nos abre as portas para, a partir do capítulo 13, nós entrarmos na segunda grande parte do texto joanino. Tá? O capítulo 13 até o capítulo 20, então vai mostrar, então, a dimensão do seguimento de Jesus. Nunca se esqueça, os sinais nos apontam. Ou eu acredito em Jesus, os sinais que ele me mostrou me mostram a verdade da vida, o projeto de Deus, e ele como luz para o mundo, ou eu renego a Jesus. Renegar a Jesus significa ser conivente com as estruturas de pecado e de morte presentes no mundo. Tá? Certo? Então vamos entrar a partir do capítulo 13. O capítulo 13, ele não poderia começar de outra forma, ele começa com a cena do lava-pés.
Novamente aqui, então, nós temos a presença desse caráter que eu já falei para vocês, presente, com o capítulo 12 nos dá um aperitivo, e a partir do capítulo 13 em diante, ele nos coloca plenamente nessa dimensão, na dimensão eucarística. Na dimensão eucarística. Gente, uma certeza, hein? A partir do capítulo 13, que é o livro da glorificação, quem está glorificando? Aqueles que estão seguindo a Jesus. Tá? Aqueles que estão seguindo a Jesus. Então, aqui, a comunidade não pode estar de outra forma que não seja na dimensão da comunhão eucarística. O lava-pés, o que o lava-pés é? Nós não vamos detalhar teologicamente o lava-pés, vocês até com certeza sabem bem. O lava-pés, ela é, para o texto joanino, a experiência plena da última ceia. Estão lembrados da última ceia? No contexto sinótico, ali Jesus fala as palavras sacramentais. A comunidade joanina vive essa dimensão sacramental através do ágape de uma forma plena. Mas a comunidade joanina, ela está querendo destacar no texto do lava-pés as consequências da comunhão. Olha que coisa bacana, hein? Na narrativa dos evangelhos sinóticos e na perspectiva paulina, Paulo também narra também a última ceia. Ali estamos falando da fundação do Cristo que se faz pão vivo, tá? Sangue derramado, para que a comunidade, para que os seguidores de Jesus tenham em Jesus o alimento eucarístico. Ponto. Isso é fundamental. A comunidade joanina vive isso. Só que a comunidade joanina, ela fala, olha, só existe comunhão, olha que coisa, hein? Só existe comunhão eucarística se este pão e esse sangue de Jesus se transformarem concretamente em nossa vida em compromisso. Qual que é o compromisso? É o outro, o lava-pés. Sem dúvida alguma, nós estamos aqui já numa reflexão da comunidade no sentido daquilo que é viver em comunhão. Hoje se fala muito, né? Comungar não significa receber a hóstia consagrada. Comungar significa ter uma vida verdadeiramente aberta para a ação de Deus, a partir desse Deus como alimento, porque sem ele, a gente não conseguiria nunca viver uma experiência de comunhão. Mas com ele, a gente tem o alimento necessário para enfrentar no mundo aquilo que vai contra a ação da comunhão eucarística. A comunidade joanina está preocupada sobre esse enfrentamento contra a vida em comunhão da comunidade. Isso é uma coisa estupenda, estupenda, tá? O que vai estar presente, então, no capítulo 13 e no capítulo 14? Aqueles elementos que a comunidade não abre mão de refletir e de viver. Primeira dimensão, amar. Para você viver em espírito de comunhão, para você se colocar a serviço do outro, você só pode viver isso, só pode experimentar isso, só pode se comprometer isso, se você amar verdadeiramente. O amor é elemento, é requisito para a vida em comunidade. Sem amor, não há comunhão. Sem amor, não há comunidade. Sem amor, não há seguimento de Jesus. Tá? Então, uma leitura-chave de tudo aquilo que nós estamos vendo é a dimensão do amor. O próprio lava-pés é uma experiência profunda de amor. Tá? Certo? Se eu não fizer isso para o meu irmão, então eu não vou fazer parte do reino do céu. Ou seja, se eu não estiver a serviço do meu irmão, se eu não colocar o meu irmão como compromisso de atitude concreta, porque eu amo o meu irmão, né, a experiência da comunidade não vai ser possível. Em outras palavras, quem ama se põe a serviço.
é a grande mensagem do texto do Lava-Pés e de todo o contexto do início do livro da glorificação, até o final do texto. Tá? Guarde essas palavras. Nós já falamos duas dimensões fortes. A comunhão, o contexto da ceia eucarística e o contexto do amor. Só que nem tudo é flores, nem tudo são flores. Né? O mundo apresenta sempre reações contrárias. Lá nos sinais, precisamos prender e matar Jesus. Qual que é a ação que vai contrária ao amor? É a traição. E aqui nós vamos ter, junto com o contexto do lava-pés, o anúncio da traição de quem? De alguém que falava assim, eu te amo, Jesus. Quem é? Judas. No capítulo 13, a partir do versículo 21, está o anúncio da traição de Judas. E aqui nós temos uma cena maravilhosa. Eu vou ler para vocês esse trecho, tá? Capítulo 13, versículo 21 ao 30. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Estou lembrando lá que na primeira parte, precisamos prender Jesus? Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem Jesus falava. Estava à mesa, olha, isso é interessante, hein? Estava à mesa, ambiente eucarístico. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Nós já vimos já no início do nosso bate-papo aqui, nos sábados de manhã, que o discípulo amado quem é? Não é João. E João é um protótipo do discípulo amado. O discípulo amado quem é? Ou quem deve ser? Cada um de nós. Então, olha o que Jesus está falando. Nós devemos estar à mesa ao lado de Jesus, como aquele que ama. Tá vendo? A leitura-chave. O discípulo de Jesus, aquele que acredita em Jesus, é o discípulo amado. Tá? É o discípulo amado. Ele ama e é amado por Jesus. Tá? Tá lá. No versículo 24. Simão Pedro fez então o sinal e lhe diz para o discípulo amado, pergunta quem é aquele de quem ele fala. Então, o discípulo amado reclina-se sobre o peito de Jesus e lhe diz, quem é Simão? Sabe o que significa reclinar? Significa colocar a cabeça no peito de Jesus, para escutar a batida do coração de Jesus, para sentir a respiração de Jesus, para sentir a força da vida de Jesus. Isso é comunhão eucarística. Isso é comprometimento do amor. Se Pedro não tinha coragem, nós estamos aqui, depois vamos ver o que vai acontecer com Pedro, tá? Pedro, até agora, ele é uma figura em segundo plano, e ele não conseguiu ainda dar a Jesus essa resposta positiva. Então, Jesus amado pergunta. E olha lá, qual que é a resposta que Jesus dá para o discípulo amado? Jesus sempre dá respostas para a comunidade. Jesus fala assim, quem é Senhor que vai te trair? Ele fala, é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe disse, faze depressa o que estás fazendo. Nenhum da mesa compreendeu o que ele dissera. Porque quem está numa dimensão eucarística não entende as palavras do inimigo, as palavras do demônio, as palavras da maldade, as palavras da traição. Quem está na mesa só pode proclamar e viver o amor verdadeiro. Tá?
E assim nós temos essa bela dimensão. Tá? Então nós vamos ter capítulo 13, capítulo 14, a dimensão do amor. Jesus vai aqui fazer no capítulo 14 também um belo discurso sobre aquilo que ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês depois lerão em casa o capítulo 14. Caminho, seguimento. Verdade, revelação. E vida é a chegada na terra prometida. Aqui nós estamos falando do novo êxodo. Tá? Vocês estão percebendo que Jesus está no caminho e que nós devemos estar com ele? Estamos saindo da escravidão, os sinais já nos foram mostrados, para chegarmos à terra onde corre o leite e o pão e o mel, né? Onde corre o mel, lá na dimensão do êxodo. Mas agora é no novo contexto, uma forma plena. Tá? Uma forma plena, é o novo êxodo. O capítulo 15, nós vamos ter aqui uma explicação. Talvez aqui seja a única parábola, talvez não, é a única parábola que está presente no livro de João, quando Jesus vai colocar-se como a verdadeira videira, tá? Eu sou a verdadeira videira, está lá no capítulo 15. Meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E tudo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puro por causa da palavra que vis ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós são os ramos. Aqui nós temos uma experiência muito bonita. Qual que é o ramo mais importante de uma videira? Todos são importantes, porque se estivermos junto a Jesus, nós vamos dar frutos. Ele fala. O texto da videira nos dá um caráter onde uma comunidade é uma comunidade de iguais. Todos somos ramos. Tá? Só que, muitas vezes na comunidade, a experiência da comunhão eucarística, pautada no amor, no serviço ao outro, no serviço de uma comunidade que todos são iguais, não somos mais judeus nem gregos, nem escravos nem livres, somos um só povo, somos um só rebanho, somos um só pastor. Aí está na parábola do bom pastor, que também está em João, capítulo 10. Essa dimensão nos mostra que somos iguais. Só que essa igualdade, muitas vezes ela é tentada pelos valores do mundo, pelos conflitos do mundo. Quantas vezes, entre nós, nos achamos melhor do que os outros? Não acontece isso? Acontece, né? Entre padres, entre diáconos, entre o povo de Deus, acontece, né? Por quê? Porque querer ser o bom, querer ser o melhor, não é uma experiência profunda de amor. O amor nos faz iguais. O amor nos faz na mesma dimensão e do mesmo quilate junto a Deus, junto ao Cristo vivo. O capítulo 15 nos revela isso. Tá lá. E aí estão as consequências. Capítulo 15, versículo 18. Quando Jesus fala para os discípulos sobre o mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, portanto, me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era meu, mas porque não sois do mundo, a minha escolha vos separou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. O mundo aqui, gente, na linguagem evangélica, não significa um mundo criado por Deus, mas significa um mundo construído pelos homens. Um mundo de injustiça, de pecado, de divisão, de indiferença, de falta de amor e de não existência da comunhão.
e não prática do lava-pés. Então, tá vendo? Os opostos. Jesus aqui está colocando e está falando para os seus, para a sua comunidade, o que é servir. E esse servir significa, olha, o mundo me odeia, portanto, o mundo também odiará vocês. O mundo me persegue, portanto, o mundo vai perseguir vocês. Aqui Jesus está preparando uma realidade. Ela tem aqui um outro contexto da contemporaneidade da comunidade joanina, quando ela estava sendo expulsa da sinagoga. Mas isso, depois, num outro curso, nós vamos estudar isso aí com mais profundidade. Tá bom? Tudo isso, nós somos apresentados para o capítulo 17. O capítulo bonito. Talvez seja um dos textos bíblicos mais belos que temos. É a conhecida oração sacerdotal de Jesus. Por que é uma oração sacerdotal? Porque Jesus se coloca como o sacerdote, o primeiro sacerdote. É interessante porque nos sinóticos, Mateus e Lucas, vocês estão lembrados lá quando os discípulos chegam e falam assim: Senhor, como podemos rezar, conversar com Deus, já que o Senhor nos fala que Deus é tão próximo da gente, e isso para nós é uma novidade? O que Jesus faz? Ele ensina o quê para os seus discípulos? No contexto sinótico. O Pai Nosso. Em João não existe o ensinamento do Pai Nosso, mas existe essa oração. Que, no fundo, é a oração da plenificação de Cristo como Cordeiro, que vai ser imolado, que nos traz a Eucaristia, que nos ensina a viver o amor, que nos faz iguais e que funda a sua igreja. É a oração do sacerdote, oração sacerdotal de Jesus. Né? Aí, lá, por exemplo, a partir do versículo 17, lá, capítulo 17, versículo 17. Ou até um pouco antes, vamos ler primeiro o capítulo 1, depois vamos para o 17. Pai, chegou a hora, olha a hora de novo aqui presente. Glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. E que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Está vendo a missão de Jesus? Dar a vida eterna a tudo que você, Pai, deu a mim. Quem são esses que foram dados a Jesus? Os seguidores de Jesus, aqueles que amam, aqueles que buscam a comunhão, aqueles que lutam contra as maldades do mundo. Tá? Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam. Pronto. Já nos foi dada a resposta. O que é a vida eterna? Conhecer Jesus. Por isso que a vida eterna, gente, ela começa aqui, na nossa caminhada histórica. Porque se nós não conhecemos Deus na sua forma plena, na sua revelação feita em Jesus Cristo, com a sua ação santificadora pelo Espírito Santo, nós não saberemos o que é viver a vida eterna. A eternidade começa aqui, como preparação, ou como ranger os tambores, para que na eternidade nós tenhamos plenamente. Porque em outro texto bíblico está lá escrito, né? Eu vou receber aqueles que me conheceram. Conhecer a Deus significa viver o seu projeto. Viver o seu projeto. O capítulo 17, não adianta, eu vou ficar aqui lendo trecho por trecho, mas é uma leitura que vocês aqui têm que fazer em casa, tá? Tem que fazer em casa de uma forma aí particular, de uma forma profunda, tá? A partir do capítulo 18, então nós vimos lá, então os elementos, tá? Os elementos que vocês viram lá. Comunhão eucarística, a vida no amor, somos iguais, os frutos a serem produzidos, a presença do Espírito, depois está lá também no final do versículo 16, e, para complementar, a oração. Jesus faz a sua oração, assim como significa que também nós devemos viver uma vida em oração. O que significa viver em oração?
O que significa orar? Significa conversar com Deus. Ouvir a voz de Deus. E tudo isso é realidade que acontece na comunidade. A partir do capítulo 18, e na verdade, capítulos 18, 19 e 20, nós vamos ter a chamada paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tá? É muito bacana, porque abro agora a Bíblia de vocês, onde começa a narrativa da paixão. Tá? No capítulo 18, versículo 1. Jesus, tendo dito isso, foi para com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali o quê? Um jardim. Tá vendo aí no texto de vocês? Um jardim. Vocês se lembram de outro jardim que também está presente na narrativa da palavra de Deus? Isso, lá em Gênesis, né? O jardim do Éden. E vamos lá. Onde esse texto termina? Vamos lá para o capítulo 20, versículo... mais especificamente, capítulo 19, versículo 41. Capítulo 19, versículo 41. Eu vou ler para vocês. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado. Vendo que o jardim, na dimensão da paixão e morte de Jesus e na sua ressurreição, é o elemento presente, aqui nós estamos falando do novo Gênesis. Do jardim dado de forma total e gratuita para a humanidade. Vocês estão lembrados nas palavras do Gênesis? Tudo nesse jardim, tudo aqui é de vocês. Tudo eu fiz para vocês, todas as árvores, todos os frutos. Né? A única sanção era não comer o fruto da árvore proibida. Nós vamos ver aqui qual vai ser a árvore proibida nessa experiência do jardim, onde Jesus começa a sua paixão, no jardim onde Jesus é enterrado, onde Jesus ressuscita. Tá? Bem, Jesus aqui, narrativa da paixão, é uma narrativa da dimensão humana de Jesus. Tá? E aqui o texto joanino é um texto que procura reforçar e destacar o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus. Tá? Certo? Aqui tem tantos elementos, né? Alguns deles a gente não tem tempo para refletir, porque não adianta nada nós confessarmos. Por exemplo, João é o único que narra que Pedro decepou a orelha do guarda do Sinédrio, do Malco, né? A palavra Malco significa rei, tá? Na língua hebraica, é do radical, tá? Significa rei. O que significa a atitude de Pedro, ainda lá na agonia de Getsemane, lá no jardim, significa o quê? A não compreensão da missão de Jesus. Muitas vezes nós acreditamos que na violência, o olho por olho e dente por dente estão as respostas das nossas atitudes. Lógico que aqui é um texto simbólico, tá? Em nenhum outro texto é narrada essa ação violenta. Aqui, porque ela está dentro de um grande contexto. Tá? Jesus, então, vai apresentado, e aqui é uma narrativa também com cores próprias da comunidade junina, ele se apresenta diante de Anás e Caifás, poder religioso, e se apresenta diante de Pilatos, poder político. O poder religioso e o poder político não são práticas de um projeto de Deus na história da humanidade.
Porque a religião dos judeus é uma religião que oprime, é uma religião que engana, é uma religião que fala de pessoas diferentes. E nós vimos lá no texto da videira que nós somos iguais. O poder político é um poder que faz senhores e escravos, imperador e servidores, exploração e explorados. O poder político aqui também não é dimensão dentro do projeto da obra criada por parte de Deus. Nós estamos aqui no contexto do Gênesis. Mas quando eu falo do poder religioso e do poder político, eu não estou falando que Deus não quer que vivamos uma religião verdadeira e que não quer que vivamos uma política libertadora. Porque tanto a religião, o ato do homem de se encontrar com Deus, como a política, a arte de fazer o bem, de agir de forma boa, correta, elas são obras de Deus. Só que o homem desvirtua. E por que o homem desvirtua a religião? Por que o homem desvirtua a política? Para ter o poder sobre os outros. Então, o que aqui é uma grande denúncia da comunidade joanina? Que a religião e que a política podem se servir para serem exploradores da humanidade. Vocês acham que acontece isso hoje? Cada um dá a sua resposta depois. Cada um dá a sua resposta depois. Tá? Certo? Eu não vou entrar muito na dimensão da paixão, nós teremos que ter um curso só para falarmos os elementos presentes na paixão de Jesus. Mas eu já quero me dirigir diretamente para a última parte da chamada do capítulo 18, 19 e 20, quando vai falar da ressurreição. E aí eu quero que vocês peguem a Bíblia, que nós vamos ler aqui um pequeno trecho. Capítulo 20. No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana se transforma no dia do Senhor. É o novo Gênesis. Deus descansou no sétimo dia. Certo? E no primeiro dia se começa uma nova realidade. Nós vamos terminar o nosso bate-papo em descobrir qual que vai ser essa nova realidade na história da humanidade. Tá? Maria Madalena vai ao sepulcro. Ó, Maria Madalena. Maria Madalena presente aqui. Vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro. É interessante, né? O tema aqui, escuro, trevas. Tá? Se lembra lá todo o texto está repleto da figuração das trevas. Lá no prólogo está, né? Tentaram aprender a luz, mas a luz não se prendeu nas trevas. Tá? Aqui, treva não é noite, tá? Treva significa aqueles que não seguem a Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Aqui são as atitudes contrárias ao projeto de Deus. Isso que significam as trevas, tá? Quando estava escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, e vai a Simão Pedro e a outro discípulo, aquele que Jesus amava. Estão vendo novamente o Jesus, o discípulo amado? Já falei, é a comunidade. Né? E lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. O que Maria Madalena aí está falando? Está falando uma explicação ainda do ponto de vista da falta de fé. Porque qual que era a única explicação que ela poderia dar para aquele momento? A única explicação é que roubaram o corpo de Jesus. Alguém foi lá, não sabemos por quê, e roubaram o corpo de Jesus. Tá? É interessante essa explicação da realidade. Quantas vezes nós também procuramos encontrar respostas distantes da verdade para dar justificativas para as nossas atitudes. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Aqui a palavra correr
vocês poderiam substituir pela palavra amar. Quem ama não pode perder tempo. Quem ama não perde tempo na sua vida. Perder tempo, que eu falo, é trocar o amor por atitudes que não são pautadas no amor. Isso que eu chamo de perder o tempo. O tempo que Deus nos dá é um tempo pautado no amor, na busca da santidade. O outro discípulo, correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Já falei para vocês. Por que ele não entrou? Porque quem ama, acredita. Quem ama, não precisa buscar justificativas ou explicações, ou tirar fotos, ou perguntar no Google o que aconteceu ali. Quem ama, a experiência de amor é uma experiência por si só reveladora. O discípulo amado já sabia o que tinha ali acontecido. Tá? Chega Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobriu a cabeça de Jesus. Lá no versículo 8. Então, depois entrou também outro discípulo, aquele que chegava, que viu e creu. É engraçado que aqui, quem viu e creu, não foi Pedro, mas foi o discípulo amado. Guarda essa figura de Pedro, essa figura enigmática de Pedro, tá? Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, à cabeceira junto aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Aqui eu tenho que fazer para vocês uma referência. Lá nas bodas de Caná, mulher, não chegou a minha hora. Então, Maria é chamada de mulher. No encontro com a samaritana, mulher, eu posso lhe dar a água da fonte eterna, a água que acabará com a sede. Tá? Maria, Marta, mulheres que formam a comunidade. Estão percebendo que a mulher ocupa na comunidade junina um papel de destaque? Mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei ainda onde o puseram. Né? Não o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Quando é que a gente sabe que é Jesus? Quando a fé nos revela a verdade. Aqui ela estava tendo uma experiência ainda parcial da sua fé. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando ser o jardineiro, olha novamente aqui as explicações possíveis, plausíveis, numa experiência unicamente humana, fala assim: Senhor, se fosse você que o levou, dize-me onde o pusesse que eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me retenhas. Tá? Ou seja, não fique aqui apenas em adoração, pois ainda não subiu ao Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e dize-lhes: suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e ao vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor e as coisas que ele disse. Esse verbo de ver, gente, é um verbo que significa: eu contemplei, eu não vi com os meus olhos, mas eu senti esse meu Cristo na minha vida e na minha existência. A língua grega é uma palavra muito rica, tá? É mais ou menos como a gente fala assim na nossa língua. Eu agora estou vendo a verdade das coisas. A gente às vezes não utiliza esse exemplo. Eu agora estou vendo a verdade das coisas. Ou então agora eu estou vendo a beleza da vida. Então, ver significa entender.
Muitas vezes a gente vê, no ponto de vista do sentido dos órgãos, mas o ver não significa compreender. Nós, por exemplo, no deserto, podemos ver uma miragem, só que ela não existe. Esse verbo ver aqui que o texto coloca, na língua grega, é um verbo que significa eu senti na minha existência o Cristo que vive. Nossa, é maravilhoso isso. E sabe qual que é um grande mal hoje da humanidade? A humanidade quer ver Jesus, mas se nega a sentir Jesus. E isso tem uma grande diferença. Isso tem uma grande diferença. Que até justifica uma religião opressora, uma religião que oprime e que separa as pessoas. Eu quero que vocês depois agora voltem. Nós vamos ter depois a aparição aos discípulos, no capítulo 20. Nós vamos chegando no final do texto. No capítulo 20 aparece lá, nós vamos ter um personagem central que é Tomé. Se eu não colocar as minhas mãos no lado de Jesus, se eu não ver as suas feridas, eu não acreditarei. Estão vendo aqui? O que ele queria? Ele queria com os olhos. E estava colocando não a prioridade ou a importância única de sentir Jesus. E por que Tomé não sentiu Jesus? Porque quando Jesus aparece, ele não está em comunidade. Ele não está lá no cenáculo. A gente só sente Jesus se estivermos em igreja. Se estivermos em experiência de amor e de comunhão fraterna na prática do lava-pés. E o texto termina no capítulo 20, a partir do versículo 30. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que se acham escritos nesse livro. Esses, porém, que foram escritos, quantos sinais mesmo? 7 sinais. E depois, a glória de Deus. Esses que estão aqui escritos, eles estão para que vocês acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que vocês, acreditando nele, tenham vida em plenitude e vivam no seu nome. No final do primeiro século, começo do segundo, o Evangelho joanino terminava aqui. A comunidade, depois vocês vão estudar isso, quando vocês estudarem as cartas joaninas. Mas a comunidade joanina, no final do primeiro século, era uma comunidade que vivia separada da Igreja Apostólica. Portanto, aqui, essa experiência já era suficiente. Mas depois a comunidade joanina, percebendo que ela não estava completa, distante da Igreja de Roma, da Igreja das outras comunidades paulinas, ela se reaproxima para que busque a unidade da Igreja. E nesse encontro, eles tinham que dar uma resposta. Vocês viram que Pedro ficou aqui marginalizado? Que Pedro aqui ficou totalmente descaracterizado? Quem é que caminha vendo sinais e seguindo sinais? O discípulo amado. O capítulo 21, ele foi colocado para dar um complemento posterior àquilo que nós chamamos de uma experiência apostólica. E que a comunidade joanina sentiu essa verdade também ausente na sua experiência. O capítulo 21 tem algumas coisas muito importantes. E aqui eu vou terminar a minha fala, porque também está no final. Não existe um capítulo 22. Então, só temos o capítulo 21. Então, nós temos, então, na verdade, duas conclusões no Evangelho de João. Uma, na dimensão da comunidade do discípulo amado, e a segunda, quando a comunidade joanina se reaproxima da comunidade apostólica. Aqui nós vamos, então, representar a figura de Pedro. É o chamado epílogo, ou segundo epílogo. Primeiro elemento. Ele aparece, é uma aparição do ressuscitado,
à margem dos lagos de Tiberíades. Aqui nós vamos buscar aqui uma inspiração sinótica. Os sinóticos, ou pelo menos Mateus, cita que Jesus reaparece, e Marcos também, reaparece lá na Galileia, do lado do mar, onde tudo, na perspectiva jonina e na perspectiva também sinótica, começou, lá na Galileia. Aparição à margem do lago de Tiberíades. Jesus aparece novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Tá? Estavam juntos. Simão, Pedro e Tomé, estão vendo os dois aqui? Os dois que deixaram aquele sinal, aquela boca amarga no final, né? Estavam presentes Simão, Pedro e Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, ó, aqui Caná, está recuperando aqui o primeiro sinal, os filhos de Zebedeu, onde a tradição dá a João o termo que é o discípulo amado por excelência, e dois outros discípulos. Toda vez que não é citado o nome pode ser o nosso nome. Tudo bem? Dois outros discípulos. Então, por exemplo, se o texto colocasse aqui, estão lá o Nilson e a Raquel. Ótimo. São eles que estão lá. Porque eles estão tendo uma experiência do Cristo ressuscitado. Nós temos experiência do Cristo ressuscitado. Vamos ver que forma que nós temos essa experiência. Simão Pedro disse, vou pescar. Essa iniciativa de Pedro é uma iniciativa por quê? Porque aqui Pedro é reconhecido como o apóstolo. Aquele que vai pescar peixes como Jesus tinha mandado. Tá? Vou pescar. Eles disseram, também nós vamos contigo. Tá vendo? A primazia de Pedro, a liderança de Pedro. Saíram e subiram ao barco. Barco aqui é igreja. Barco aqui representa a igreja. E naquela noite nada apanharam. As atitudes contrárias no mundo são extremamente agressivas contra a igreja. Jesus já tinha falado, olha, o mundo me odeia, o mundo vai odiar vocês. Já amanheceram, opa, não é mais noite, é dia. Jesus é a luz do mundo. Lembre-se do prólogo, já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. É a mesma dimensão de Maria Madalena. Quando é que nós sabemos quando é Jesus? Quando nós deixamos de ver com os nossos olhos e sentimos. Ok? Quando eu sinto no meu coração. É Jesus que está aqui. Então Jesus lhe disse, jovens, acaso vocês têm algum peixe? Estão lembrando alguma coisa disso? Jovens, acaso vocês têm algum peixe? Responderam-lhe não. Disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aqui nós temos, então aqui, vamos aqui dar pelo menos a dimensão. Vou pular depois lá para o versículo 9. Quando saltaram em terra, com os peixes que cheios, que foram pescados, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Estão lembrados de alguma coisa de peixe e pão? Estão lembrados? Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Bem, gente, vamos lá. Aqui o texto aqui, a gente vai cada vez mais... Aí eu fico preocupado em ter a explicação. Mas o que esse texto fala? Vamos lá. O sétimo sinal, ressurreição de Lázaro, que nos remete diretamente à ressurreição do próprio Cristo. Mas, num contexto, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês isso. Quando é narrado os 7 sinais, a gente pode fazer uma análise chamada quiasmática, um quiasmo. O que é um quiasmo? Ele trabalha com uma sequência de valores cujo eles têm uma interligação entre eles, nós não temos tempo para estudar isso, mas que normalmente a argumentação central do quiasmo ela é o coração daquela revelação. Vou dar um exemplo para vocês. Lá nos mandamentos do Êxodo, qual que é o mandamento central? Não matar. Em outras palavras,
promover a vida. Então, para onde que se convergem os mandamentos da antiga lei? Promover a vida. Aqui, onde se converge, qual que é o quarto? Nós temos 7 sinais, né? 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. Qual que é o elemento central? É o quarto sinal. Qual que é o quarto sinal? A multiplicação dos pães. Lá, Jesus ensina a partir de alguém que oferece, um menino. Quem que oferece agora aqui? A comunidade. Está vendo que a comunidade que aprendeu o quarto sinal? É a comunidade que traz os peixes. A partir de uma orientação de Jesus. Porque quando a comunidade está sozinha, sem Jesus, nada acontece. Mas quando Jesus diz, ó, vão lá na direita, que lá vocês vão pegar os peixes. Foi e trouxeram. Esses peixes são partilhados, são alimentados, e na refeição, novamente um contexto eucarístico, está lá, a partir do versículo 14, 13. Jesus aproximou-se, versículo 13. Jesus aproximou-se, toma o pão e distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Terceira vez. Primeira vez, Maria Madalena. Segunda vez, cenáculo. Terceira vez, a refeição ao lado da margem do mar de Tiberíades. É a revelação do Cristo para a comunidade. Do Cristo. Nas 3 vezes, repito, hein? Nas 3 vezes, houve a participação da comunidade, que até então não tinha acontecido. Maria Madalena falou assim, vá Maria anunciar. É a missão da igreja. Tomé, feliz aqueles que acreditam sem terem visto. É a experiência da fé profunda do Cristo ressuscitado. E terceira, é a experiência do Cristo ressuscitado na partilha do pão, ou seja, na comunhão eucarística. E aqui estão os 3 elementos que a comunidade joanina tinha plena certeza da sua missão. Anúncio, dimensão missionária, experiência de fé, acreditar, e experiência da comunhão eucarística, partilhar o pão. Então, a primeira parte, ou antes da ação do Cristo ressuscitado, quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Quem é o protagonista do Evangelho joanino? É Jesus. Vocês podem perceber que o único que às vezes se apresenta é o discípulo amado. A partir da ressurreição, quem é que passa a ser protagonista? A comunidade. Mas faltava alguém ainda para fazer a grande profissão de fé. E quem é esse? O discípulo amado já tinha feito a sua profissão de fé. Ele não precisou entrar no túmulo para acreditar. Mas Pedro tinha ainda alguma coisa. Não nos esqueçamos que lá quando Jesus estava preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Olha o número 3 de novo. Por 3 vezes. E Jesus aqui se apresenta por 3 vezes. E agora Jesus vai ter um diálogo com Pedro. E com esse diálogo, eu vou encerrar o nosso curso. Vou lá. Está lá no capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de comer, depois de comer, ou seja, depois da ação eucarística, Jesus disse a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Aqui eu vou falar a palavra que Jesus utiliza no termo amar. Ele utiliza a palavra agapô. Pedro responde, Senhor, sim.
Senhor. Reconhece, fala que Jesus realmente é o Deus encarnado. Sim, tu sabes que te amo. No texto original, qual que é o verbo que é traduzido aqui como amo na nossa língua? No original grego. Pedro fala, tu sabes que filho, você sabe que numa tradução mais exata, você sabe que eu sou seu amigo. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou se ele é agape, se ele amava profundamente. Depois eu vou explicar. A língua grega é riquíssima, porque nós traduzimos para amor 4 palavras na língua grega. Elas são 4 palavras com graduação diferente. A maior graduação é o ágape. Depois é o filho, depois é a porneia e a última é eros. Então, quem ama, a palavra eros é um estágio bem pequenininho, a palavra porneia um pouquinho mais envolvida, a palavra filho, que é amigo, mais profunda, mas nada chega no último grau, que é ágape. Jesus perguntou para ele no ágape, e ele respondeu no filho. Primeira vez. Segunda vez, disse-lhe Jesus, está aqui no versículo 15, apacenta meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas, tu me ágape? Senhor, sim, disse ele, tu sabes que te amo, tu sabes que te filho, tu sabes que eu sou teu amigo. Diz-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro negou Jesus 3 vezes, pela terceira vez Jesus lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? E aqui que tem a coisa maravilhosa. No texto original, Jesus não utiliza, no texto, não utiliza mais a palavra ágape, utiliza a palavra filho. Pedro, você é meu amigo? O que Pedro fica? Pedro se entristece. Pedro se entristece. Porque Jesus perguntou pela terceira vez, você é meu amigo? E lhe disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Nessa terceira vez, Pedro tem a coragem de assumir o verbo ágape. Nossa, gente, isso aqui é maravilhoso. Porque Jesus, qual que é o comprometimento do ágape? É um comprometimento total. É você dar, muitas vezes, o pouco que você tem para quem não tem nada. É você compartilhar a tua existência com a existência de alguém. É você se colocar a serviço pleno do outro. É você estar no lava-pés. Não se esqueçam que no lava-pés, Pedro falou assim, você não vai lavar os meus pés. Estão lembrados? E Jesus fala para Pedro, se eu não lavar teus pés, Pedro, você não vai fazer parte comigo na eternidade. Aí Pedro fala assim, então me lave todo. Não, não precisa. Você não precisa lavar tudo. Mas você precisa lavar os pés do outro. Porque o que eu fiz, vocês vão fazer para com os outros. Encerrando. O texto joanino, a partir da ressurreição de Cristo, nos traz uma grande revelação, uma grande verdade, que é a busca que a comunidade joanina está buscando e querendo viver. Jesus fez o seu caminho, o seu êxodo. A pedra removida significa a entrada na terra prometida, da nova terra prometida. E que terra prometida é essa? É a terra onde o projeto de Deus vai se realizar plena e totalmente. Foi por causa disso que Jesus nos salvou na cruz.
Foi por causa disso que Jesus morreu para apagar os nossos pecados. Foi por causa disso que Jesus se faz presente na igreja, querendo que a igreja não o veja, porque o ver, viram quando Jesus caminhou e ensinou. Agora Jesus quer que a igreja o veja com um sentimento, com um coração. E qual que deve ser a resposta da comunidade? Primeiro, a prática no amor. Sem amor não se faz nada. Segundo, a vida em comunhão eucarística. Sem união, sem comunhão, sem sentimento que todos somos iguais, não há experiência do Cristo ressuscitado. Terceiro, uma experiência de oferecimento, porque quem ama, quem está com a comunhão eucarística, se faz necessário e importante para o outro. E tudo isso é sintetizado quando Jesus pergunta hoje para o diácono Márcio, para Miriam, para Raquel, para Maria da Paz, para Madalena, para o Honório, para cada um de vocês aqui. Pergunta assim: vocês me amam? Jesus não está perguntando, vocês querem ser meus amigos? Não, Jesus está perguntando se a gente ama. E amar significa aquilo que Jesus fez na sua vida, para com a humanidade, com os homens, porque ele amava. Jesus falava assim: eu amo, Senhor, eu amo todos aqueles que o Senhor me deu. Amar significa, em sentido último, dar a vida. Amar significa dar a vida. No sentido pleno, dar a vida, Jesus deu a sua vida, porque ele não quer que nós precisemos dar as nossas vidas. Mas a igreja primitiva, ela, no enfrentamento da ordem contrária às coisas de Deus, porque vocês percebem, eles foram pescar e não pescaram nada. Mas quando a comunidade primitiva chegou a tal ponto do poder político, chegaram e falar assim: não queremos mais que vocês falem de Cristo. E a igreja primitiva, nós somos em Cristo, deram a sua vida para testemunhar a sua fé no Cristo, derramaram o seu sangue. É a experiência profunda de amor. Por isso que o mártir, que é aquele que derrama o seu sangue para testemunhar a sua fé, a igreja não precisa reconhecê-lo como santo. Ele já é santo porque ele já atingiu o grau do ágape, que Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes. Abram os seus microfones para a gente fazer nossa conclusão aí, gente. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, falar. Quem tiver alguma dúvida, aproveita o momento. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Miriam, fala aí. Eu só queria saber o seguinte: essa frase de João, né, no contexto teológico, que fala: conheça a verdade e a verdade os libertará, traduzindo para agora, seria assim: a revelação quer dizer que Jesus é o Filho de Deus, é isso? A verdade, então vamos lá, eu falei para você, Miriam, no nossa fala. No capítulo 14, Jesus se proclama: eu sou o caminho, a Isso, verdade e a vida. isso. Em ponto final. Se você perguntar numa dimensão filosófica, o filósofo vai falar assim: nós não temos condições de conhecer, de chegar à verdade. Porque a verdade, ela é algo irrefutável, é algo que não tem contrapontos. O filósofo fala assim que a verdade ela sempre poderá ser suplantada. Só que quando Jesus fala assim, eu sou a verdade, o que isso significa dizer? Que para aquele que tem a sua experiência de fé, o ser religioso sabe qual que é a verdade. A verdade é um Deus que cria tudo e dá para o homem, que deixa para o homem
uma experiência de vida, um projeto de vida, que é feito em forma de convite, que é dado uma vida e uma santidade como compromissos para essa vida, onde, a partir da experiência desse encontro com a verdade, a vida que Deus projetou é uma vida de igualdade, de justiça, de não enfrentamentos, de derrota do pecado. Essa é a verdade. É aquela verdade que depois, lá no livro do Apocalipse, vai se falar dos 144 mil assinalados. Eles foram aqueles que chegaram na verdade. Entendeu? Não sei se era isso que você perguntou para mim. Não, entendi. Obrigado. Quando o senhor falou do caminho da verdade e a vida, o senhor tinha já falado, né? Eu falei, deixa eu só perguntar, porque esse negócio da verdade, eu queria saber. Mas eu entendi, sim. Muito obrigada, viu? De nada, de nada. Agora, só mais uma coisinha. Quando houve Jesus foi crucificado, isso quer dizer que a humanidade não o reconheceu ou não o aceitou como luz do mundo? Sim, sim. Tá. Ele Ok. falou na oração dele, sacerdotal, e também na parábola da vida dele, ele falou assim, olha, o mundo me odeia. Certo. E o mundo também vai odiar vocês. A Certo. cruz, o que ela é? Ela é consequência daqueles que não aceitaram Jesus. Como uma grande parcela da humanidade hoje continua crucificando a Jesus. Não aceitamos o seu projeto. Ok, obrigada. Vou te falar assim, Miriam, concretamente, quando Jesus revela o projeto de Deus, do Pai, na história humana, e fala assim, construa um mundo de fraternidade, de paz, de igualdade, de justiça. Quem é injusto, quem não é fraterno, quem não pratica a caridade, não está crucificando a Jesus. Concretamente é isso. Ok, obrigada. Foi impecável, viu, professor? Mais um encontro maravilhoso. Fechou com chave de ouro. Muito bom, eu agradeço, sou muito grata, viu? Que bom. Agora, viu, Marivone, para todos vocês, Jesus, né, o Cristo vivo, pela presença do Espírito Santo na igreja, ele continua perguntando para nós há muitos momentos. Luiz, você me ama? Essa pergunta é feita a todo momento, a todo instante, por Deus. Tá? E a nossa resposta é que cada um dá a sua resposta. Márcio. Oi, tudo bem? Tudo. Eu, ouvindo essas palavras que você falando, finalizando aí o encontro, quando você falou do Evangelho de João, que era o Evangelho do amor, e com as suas explicações finais, eu cheguei à conclusão que é o da caridade. É a caridade que nos leva a compreender todos os ensinamentos de Jesus dessa forma que é o amor. Tanto que quando falamos das virtudes, fé, esperança, alguns falam amor, outros caridade. Isso. Então, eu acho que é isso, é a caridade dessa forma mais abrangente, que não é só a caridade de doação, de coisas, é realmente se entregar pelos outros. Então, eu posso chegar a essa conclusão. Tranquilo. Na língua grega, a palavra amor é traduzida para aquelas 4 palavras que eu já expliquei para vocês. Na língua latina, no latim, a palavra amor, ela também é representada pela palavra caritas. Caritas, exatamente. Caritas, que é caridade. Por isso que o braço da Igreja Mundial, que trabalha com a experiência dos mais necessitados, é da organização chamada Caritas, que significa o amor de Deus que age pela Igreja. Obrigado. Professor, eu quero agradecer ao senhor todas as aulas maravilhosas, tá? Ainda vou assistir tudo novamente, porque cada vez que a gente assiste ou lê, a gente tem um novo entendimento, né? E muito obrigada, tá? Pelas aulas aí. Em breve nos encontraremos. Né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Espero todos vocês aí, nos próximos encontros aí. Tá ok. Obrigado a vocês todos por participarmos juntos desses encontros.
Eu Obrigada, agradeço. professor. Que Deus abençoe o senhor com muita paz, muita saúde, para continuar com a gente. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada, Nilson, por nos proporcionar, né, esses encontros maravilhosos. Né? Que Deus abençoe a todos. Eu só tenho Obrigado, a Maria Isabel. agradecer. Muito bom. Obrigado. O Luiz levantou a mão. Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, professor. Eu voltei aqui no capítulo 4 da Samaritana, no encontro dela com Jesus lá no poço. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Esse encontro dela com Jesus lá no poço, depois ela sai e vai anunciar, seria a mesma coisa quando nós saímos da nossa vida, da nossa casa, nós vamos para a igreja, recebemos a Eucaristia, o corpo de Cristo. Seria esse encontro também pessoal nosso com Ele? Essa pergunta eu queria fazer para o senhor. Então vamos lá. O encontro da Samaritana, ela é bem parecido com o encontro de Maria Madalena com Cristo na ressuscitado. O encontro nos permite ter a experiência profunda do Cristo, e essa experiência é tão grande que eu não consigo guardar essa experiência somente para mim. Eu vou falar para todo mundo. Então a Samaritana foi falar para os samaritanos: eu conheci alguém que que pode ser o Messias. Maria Madalena foi falar para os apóstolos: eu vi Jesus. Jesus vive. Tá? Então, realmente, quando nós participamos da missa, o que é a missa? Entre tantas definições, ela pode ser definida. A missa é um encontro do povo de Deus com o Cristo vivo. O que acontece quando a missa termina? O padre ou o diácono dão a missão. Na língua, antigamente no latim, era assim: et missa est. Ou seja, essa agora é a vossa missão. Agora a gente mudou as palavras, né? Levai a todos o Cristo ressuscitado. Mas, por exemplo, vamos lá, eu costumo falar isso daí: levai a todos o Cristo ressuscitado. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Essa é a nossa missão. Tá? Porque quando eu participo desse meu encontro, quando eu tenho a presença do Cristo Eucarístico, essa coisa deve fazer em mim transformações tão grandes que eu não fico mais quieto. Eu tenho que falar para todo mundo que eu encontro. O certo seria, no caminho, na volta da missa para casa, quem encontrasse na igreja, falasse assim: eu estou alimentado com o meu Cristo. E eu te amo também. Cristo me mostrou que eu te amo. Me revela e me pede para que eu te viva. Não aquela fala assim: eu descobri Jesus. Não. Mas através das práticas e das atitudes, transformamos esse encontro num encontro de vida. Jesus nos chama para a vida. Entendeu, Luiz? Então, realmente é isso que você falou. A nossa missão é o anúncio. É o que o Papa Francisco chama de igreja em saída. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, viu? Agradeço pela atenção. Falou. A Madalena... Isso. Professor, bom dia. Bom dia, Madalena. Lá no capítulo 19, percebo que João dá muita ênfase na repartição das vestes de Jesus. Porém, o capítulo 23 ressalta que a túnica, porém de tecido de alto a baixo, não foi repartida entre eles. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco do significado dessa passagem. Essa passagem, na verdade, a comunidade de João, ela é uma comunidade pautada na Antiga Aliança, judeus. Tá? Então, nessa parte que você leu aí, da partir as vestes, deixa eu só aqui achar onde é que está. Versículo 23. 23. Tá, os soldados partiram as suas vestes. Tá? Se você for no Salmo 22, está lá no Salmo 22, repartiram entre si minhas roupas e sortearam a minha veste. Então, na verdade, é uma referência a um salmo de mais de 800 anos antes de Cristo, entendeu? Certo? Então, aqui, na verdade, é uma ligação para falar: olha, aquele Messias que foi anunciado na Antiga Aliança e que os salmistas nos prepararam, é esse que está morrendo na cruz.
Aquilo que foi profetizado está se realizando agora em Cristo. Tá? E nós encontramos também em Isaías, também, só não me lembro agora a passagem de Isaías, que também fala das vestes também do servo sofredor. Mas é o cumprimento de uma profecia na Antiga Aliança. Tá bom? Tá? Ok, professor, mas existe alguma explicação teológica por que eles não repartiram a túnica de Jesus? A túnica, você pode encontrar uma explicação teológico-litúrgica, né? A veste do sacerdote, aquele que se faz em persona Christi, é a túnica, né? Do ministro ordenado é a túnica. Nós nos paramentamos com túnica. A túnica é uma peça própria da época, tecida de alto a baixo. Então, como ela é uma peça de valor, então é uma peça que, ao ser cortada, do ponto de vista, primeiro, o valor da valorização material seria um desperdício. Ela não serviria para nada. Então, os soldados acharam, vamos sortear, que se a gente repartir, para nós não vai ter valor nenhum. Agora, se a gente tiver essa peça inteira, poderemos usar. Então, ela tem essa questão de praticidade, assim. O máximo que pode chegar é uma explicação teológico-litúrgica, tá? Respondi para você? Sim, professor, obrigada. Ah, de nada. Eu acho que está em Isaías 53. Deixa eu ver se é isso daí, só para dar a resposta completa para você. Isaías 53, vamos ver o que Isaías 53 fala. Só um minutinho. Isaías 53. Isaías 53. Ai. Isaías 53. Isaías é o que mais fala do Cristo na cruz, entendeu? Vamos ver, Isaías 53. Não, o 53 só fala do sofrimento do servo sofredor, não fala das roupas aqui. Tá? Então, é no Salmo, só no Salmo 22 que fala aquilo ali, tá bom? O que mais, gente? Tudo bem? Missão cumprida? Alguém mais? Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Ou ninguém levantou a mão. Bem, oi. Bom dia. Ô, Deixa eu meter minha colher nesse. Mete aí, mete a colher. Então, vendo o Evangelho de João, é muito diferente dos outros três, a gente vê que prevalece a humildade, a caridade e o amor. Bem diferente do que nós vemos hoje dos bancos das nossas igrejas, né? A pessoa que ocupa um cargo dentro das paróquias se acha o maioral, o bambambam, o papa daquela comunidade. Então, eu vejo que João ele traz para você os 4 elementos de amor, eros, filia, ágape, e também o mais importante, que é o caritas. Aí nós vemos hoje, nesses 2 dias de frio intenso, que a igreja abre as portas para acolher os moradores de rua. Eu acho que vem bem a calhar com o Evangelho de João. Seja humilde, seja servo, seja obediente, mas não deixe de cumprir as suas obrigações com a sociedade. É isso mesmo. Isso aí. Você falou muito bem, você deu um exemplo magnífico aí, entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu tive muita dificuldade esses dias de dormir, de pegar no sono. Sabe por quê? Porque eu falo assim, como é que eu tenho aqui coberta, tenho uma casa, tenho aqui uma acolhida aqui, uma proteção contra o frio,
e eu posso estar dormindo tranquilo com meus irmãos que não têm isso. Acho que isso deveria gerar em todos nós esse incômodo. Porque o mundo só vai modificar quando eu sentir na minha pele a necessidade do outro. Tá? Necessidade do outro. Madalena? Eu vou... queria perguntar sobre acho que é o versículo 25, quando Jesus entrega a mãe de Jesus para João, né? E João, né, diz, qual é, assim, uma interpretação um pouco mais profunda, né? Porque eu sempre lembro que os saletinos usam essa parte, assim, como profundamente mariana, né? Mas, assim, em termos de interpretação mais teológica, como é que seria? Vamos lá, novamente o discípulo amado. Quem que está nos pés da cruz? Maria, a mãe de Jesus, outra Maria, Magdala, e o discípulo amado. Vocês perceberam que o discípulo amado, ele é citado por 4 vezes no texto joanino? Lá quando ele encosta a cabeça no peito de Jesus, quando ele chega ao túmulo, e quando ele está nos pés da cruz. Então, o discípulo amado é aquele que tem uma experiência eucarística, né, quando Jesus está falando da traição na ceia, tem uma experiência do gesto salvífico na morte de cruz, está aos pés da cruz, e tem uma experiência no ressuscitado. Tá? Quando na cruz Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, eu repito, a comunidade, o discípulo amado representa todos nós, representa a igreja. Então, naquele momento, na dimensão mariana, dentro da Mariologia, nós recebemos da parte de Deus, através de Jesus Cristo, que somos todos filhos de Maria, de Nossa Senhora. Somos recebidos, somos a nós dado, como dom e como graça, a figura de Maria como nossa mãe, como nosso intercessor. Entendeu, Ademir? Tá? Legal. Acho que quem que levantou a mão mais? A Raquel e o Luiz. Então tá. Então tá bom. Gente, antes de o Nilson encerrar, eu queria também agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito feliz aqui de ter, sabe, vocês. Me desculpe, às vezes, pela forma de conduzir. Às vezes eu falo muito, talvez não trabalhei tudo, e não dá para trabalhar tudo, né? É impossível. Mas eu procurei dar para vocês algumas referências para que vocês continuem seus estudos aí, tá bom? Certo? Sabe que a comunidade joanina é uma comunidade que sofre perseguição, mas que procura viver verdadeiramente um amor comprometido. Não um amor de palavras, tá? Eles querem viver um amor na prática, que é o que vale. Porque o amor de palavras, ele não é um amor ágape. Ele quase que é um amor eros. O eros, de onde vem a palavra erotismo, é quando um homem chega para uma mulher chega para um homem e fala assim, eu te amo, meu bem. Mas se isso não se transformar em compromisso de vida, essa palavra eros não tem comprometimento nenhum. Tá? Então, às vezes, a palavra não explica. Agora, o ágape é muito mais ação e muito menos palavra. Tá bom? Mas eu fiquei muito feliz em revê-los. Espero que vocês façam o curso lá na nossa escola de teologia para leigos. Tá? Tem as inscrições, vocês colocaram aí. Pode fazer as inscrições. E também nós temos também a Faculdade Católica, a Universidade Católica de Brasília, abriu 2 cursos. Eu estou também aqui em São Paulo representando no polo da Consolata. A Consolata é um dos polos lá da Universidade Católica de Brasília. É uma universidade feita por ordens religiosas. E nós temos aqui o curso de Teologia, bacharelado, e o curso também tecnólogo com nível superior sobre gestão paroquial e de pastorais sociais. Quem tiver interesse, passa para meu e-mail que eu posso dar orientação. Eu sei que o Nilson e a Marivone, se eu não me engano, já se inscreveram lá para fazer o seu bacharelado. Bom, se alguém mais tiver interesse,
vai ser um curso muito bom, tanto um como o outro, tá bom? Então tá, agora a palavra de vocês, tá bom? Eu agradeço muito, tá? Ok, vamos encerrar então. Primeiro, eu queria externar para o senhor a nossa imensa gratidão pelo senhor dispor do seu tempo, e dividir o conhecimento. E vamos estar sempre em oração pela sua vocação de servir a Deus e servir a comunidade. Estaremos sempre em oração para que o senhor permaneça firme no seu propósito, na sua vocação, né? E no encerramento da oração que eu queria que o senhor dedicasse ao nosso amigo Honório, que essa semana teve uma semana difícil, né? Perdeu seu pai. Eu também perdi um grande amigo de infância, e eu fico feliz do Honório ter participado hoje conosco. Eu estava bastante preocupado com ele, mas estou vendo que ele está firme, está forte, e ele vai, e a família dele também vão suportar esse momento difícil de perda. Obrigado, diácono, estaremos logo mais adiante juntos novamente. Obrigado, pessoal, por todos estarem participando, e próxima semana teremos um novo ciclo com o professor Bruno. Deixo também o convite para o diácono quando puder participar, tá bem? Agradeço. Obrigado. Vou dar uma bênção para vocês todos, tá bom? De despedida, tá bom? Obrigado. Olhai, Senhor, esses vossos filhos, que com a vontade de aprender mais a sua palavra, de viver de uma forma mais coerente a sua vida religiosa, de colocá-lo em prática os seus ensinamentos e a sua presença viva e real na nossa existência. Procuraram aqui nesses sábados e procuram nesses sábados conhecer mais a sua palavra, a sua verdade, os seus ensinamentos. Que eles possam colocar em prática tudo isso que foi revelado em vossos corações e em vossas mentes. Rezemos por todos e peçamos a proteção por todos os nossos doentes. Aqui de uma forma especial, pelo Honório, que também está fazendo seu tratamento de saúde, por todos nós que estamos passando por algum problema de doença. Rezar também pela família do Honório, pela perda do seu pai. A separação física sempre nos traz a experiência da saudade, mas Honório, como grande homem de fé, tem a certeza que agora o seu pai está olhando e intercedendo por ele, por sua família lá ao lado do Senhor da vida, ao lado de Deus. Que o Senhor possa confortar o coração da família e que possa dar para eles a experiência profunda de uma vida pautada sempre na esperança que somos chamados à vida eterna após uma caminhada nesse mundo. E agora eu peço a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, esposo de Maria, pai de Jesus, por intercessão de Santo Inácio e por intercessão de Nossa Senhora, aquela que aos pés da cruz recebe de Cristo a filiação de todos nós, do discípulo amado. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado e que Deus abençoe vocês, tá bom? Tá? Amém. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Professor, obrigado a todos. Tchau, amigos. Tchau. Tchau.